A derrota do Flamengo para o Fluminense reacendeu um sinal de alerta que já vinha piscando nos bastidores e colocou novamente em pauta um tema delicado: o futuro de Filipe Luís no clube ainda em 2026. O resultado negativo não foi tratado apenas como mais um tropeço em clássico, mas como um episódio que intensificou debates internos sobre planejamento, ambiente e continuidade de um trabalho que vinha sendo observado com atenção. Nos corredores do clube, a leitura é de que partidas desse peso acabam funcionando como termômetro, não apenas para o elenco, mas também para decisões estratégicas mais profundas. A pressão natural que envolve o Flamengo faz com que qualquer derrota em jogos grandes amplifique questionamentos, e o nome de Filipe Luís, pela liderança, história e simbolismo que carrega, acaba inevitavelmente no centro dessas discussões. Não se trata de uma decisão tomada, mas de uma ideia que começa a ser ventilada, analisada e debatida com mais intensidade após o revés. Internamente, a avaliação gira em torno do contexto geral da temporada, do ambiente no vestiário e do impacto que resultados como esse têm na condução do grupo. Pessoas próximas ao clube apontam que Filipe Luís segue respeitado, mas entendem que o Flamengo vive um momento em que qualquer detalhe pesa, principalmente quando o desempenho coletivo fica abaixo da expectativa em confrontos diretos. A derrota para o Fluminense escancarou falhas, aumentou a cobrança externa e trouxe à tona conversas sobre possíveis mudanças estruturais, algo comum em clubes que disputam tudo e convivem com pressão constante. Nesse cenário, a hipótese de uma saída ainda em 2026 começa a ser vista como um caminho possível, dentro de um processo maior de reformulação, caso a diretoria entenda que o ciclo precise de ajustes mais profundos para seguir competitivo. O que reforça essa possibilidade é o peso simbólico que Filipe Luís carrega dentro do Flamengo. Qualquer movimentação envolvendo seu nome não seria simples, tampouco tratada de forma precipitada. Justamente por isso, a ideia de uma saída não surge como ruptura imediata, mas como alternativa estratégica, avaliada com cautela e responsabilidade. A diretoria analisa cenários, observa a reação do elenco após a derrota e monitora a resposta do time nos jogos seguintes. No Flamengo, decisões desse porte costumam ser baseadas em uma soma de fatores, e o clássico contra o Fluminense entrou nessa equação como um ponto de inflexão, capaz de acelerar debates que talvez acontecessem mais adiante, mas que agora ganham urgência. Ao mesmo tempo, o ambiente externo exerce influência direta e constante sobre qualquer decisão que envolva o Flamengo, especialmente quando o assunto toca nomes simbólicos como Filipe Luís. A repercussão da derrota para o Fluminense foi imediata, com debates intensos nas redes sociais, análises contundentes na mídia esportiva e uma cobrança natural por respostas rápidas. Esse conjunto de fatores cria um cenário de instabilidade permanente, no qual cada escolha passa a ser medida não apenas pelo resultado em campo, mas também pela capacidade de manter o clube competitivo, unido e com rumo claro. Dentro desse contexto, a permanência ou não de Filipe Luís em 2026 deixa de ser vista como consequência de um jogo isolado e passa a integrar um planejamento mais amplo, que envolve identidade de jogo, liderança no vestiário e projeção do Flamengo para os próximos anos. A diretoria sabe que decisões precipitadas podem gerar desgaste desnecessário, mas também entende que a falta de ação, em determinados momentos, pode custar caro em um clube que vive sob a lógica de títulos e protagonismo constante. A discussão está posta, circula nos bastidores e ganha corpo a cada rodada, sem conclusões definitivas, mas com caminhos sendo cuidadosamente desenhados. Internamente, a avaliação passa por entender o peso real de Filipe Luís dentro do projeto esportivo. Ele não é apenas um nome do elenco, mas uma referência técnica, tática e comportamental, alguém que influencia diretamente o ambiente do grupo. Por isso, qualquer possibilidade de saída é analisada sob múltiplas camadas: o impacto esportivo imediato, a reação do elenco, a resposta da torcida e o reflexo institucional. O clássico funcionou como catalisador dessas conversas, trazendo à tona questionamentos que em outros contextos talvez ficassem restritos a análises cienciosas. O Flamengo, acostumado a trabalhar com pressão elevada, entende que ciclos precisam ser avaliados com frieza, especialmente quando o desempenho coletivo não acompanha as expectativas em jogos decisivos. Outro ponto que pesa nessa equação é o momento de transição que o clube atravessa pensando em 2026. O Flamengo projeta mudanças graduais no elenco, ajustes no modelo de jogo e uma inovação controlada de peça-chave, sempre tentando equilibrar a experiência e juventude. Nesse cenário, o futuro de líderes históricos passa a ser debatido com mais profundidade, não por falta de reconhecimento, mas justamente pelo tamanho da responsabilidade que carregam. A ideia de uma saída de Filipe Luís, caso venha a ser considerada, não seria tratada como ruptura traumática, mas como parte de um redesenho estratégico, algo que clubes de alto nível costumam enfrentar em momentos decisivos de sua história. A derrota para o Fluminense também expôs fragilidades que vão além de um nome específico. Questões de intensidade, tomada de decisão e resposta emocional em momentos críticos entraram no radar das análises internas. E quando esse tipo de diagnóstico é feito, inevitavelmente surge o debate sobre liderança em campo e fora dele. Filipe Luís, por sua trajetória e postura, acaba inserido nesse debate, não como vilão, mas como parte de um sistema que precisa ser constantemente avaliado. O Flamengo entende que manter padrões elevados exige coragem para discutir tudo, inclusive o futuro de ídolos, sempre com respeito e visão de longo prazo. Enquanto isso, o torcedor acompanha cada passo com atenção máxima.
A simples possibilidade de uma saída ainda em 2026 já gera debates acalorados, divide opiniões e aumenta a sensação de que o clube vive um momento de encruzilhada. Parte da torcida defende continuidade e estabilidade, enquanto outra vê nas mudanças uma oportunidade de renovação e evolução. Esse contraste de visões é reflexo direto da grandeza do Flamengo, onde cada decisão ganha proporções gigantescas e nenhum movimento passa despercebido. O clube, ciente disso, adota postura cautelosa, evitando ruídos desnecessários e mantendo as discussões restritas aos bastidores. O que fica claro é que o Flamengo entra em uma fase de avaliação profunda, em que resultados, desempenho e ambiente caminham juntos na tomada de decisões. A ideia de uma possível saída de Felipe Luiz ainda em 2026 não é tratada como certeza, mas como hipótese real dentro de um contexto maior de planejamento. Os próximos jogos, a resposta do elenco e a evolução do time em campo serão determinantes para qualquer definição. Até lá, o cenário segue aberto, as conversas continuam e o Flamengo mantém atenção total, sabendo que cada escolha feita agora pode influenciar diretamente o rumo do clube nas próximas temporadas.